Senhoras e senhores, bom dia. Tem início o encontro estadual preparatório para o processo de escolha dos membros dos Conselhos Tutelares do Rio Grande do Norte 2023. Convidamos para compor a mesa Senhora Promotora de Justiça, Doutora Marília Regina Soares Cunha Fernandes. Senhora Natália Vasconcelos, representando o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente do Rio Grande do Norte, o CONSEC. Senhora Ivanir Matias, neste evento representando o senhor Luciano Silva Santos, presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte, a FEMURNE. O cerimonial registra como fator de relevância para este evento as presenças dos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente dos diversos municípios do nosso estado. Sejam todos bem-vindos. O encontro estadual preparatório para o processo de escolha dos membros dos Conselhos Tutelares 2023 é promovido pela Comissão Interinstitucional formada pelo Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente do Rio Grande do Norte, o CONSEC, Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte, FEMURNE, Observatório da População Infanto-Juvenil em Contextos de Violência, OBJUVE, Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social, COEGEMAS, Secretaria de Estado das Mulheres, Juventude, Igualdade Racial e Direitos Humanos, SENGID, e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Natal, CMDCA. Este encontro acontece para repasse de exemplos de editais, resoluções e ofícios e também para sanar dúvidas sobre esses modelos de escolha para conselheiros tutelares que ocorrerá no dia 1º de outubro deste ano. Ouviremos neste momento a senhora representante do CONSEC, Natália Vasconcelos. Bom dia a todas e a todos. Uma satisfação estar aqui com vocês hoje, né? Nós vamos passar um bom tempo juntos. Estou aqui hoje representando o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente aqui no Rio Grande do Norte, representando a nossa presidente, Andréa Sá, que não pôde estar presente. Já registro aqui o pedido de desculpas dela. Foi convocada de última hora para uma reunião junto à secretária por causa de todos os ocorridos. Então, desde já, justificando a ausência dela e também agradecendo a presença de todos que aqui estão, porque eu sei do esforço que foi feito, né, diante de todo o contexto, e ainda mais essa chuva, que eu não sei se veio para atrapalhar ou se veio para apagar o fogo, né? Então, a gente está aqui hoje por um motivo maravilhoso, isso é motivo de alegria, isso é razão para que a gente reacenda a nossa esperança e o nosso compromisso com o trabalho que está sendo aqui realizado. Então, o CONSEC quer desejar boas-vindas e também reafirmar o compromisso que temos com vocês, com os municípios, de apoio, de prestação de assessoria técnica, assessoria jurídica, em tudo que precisarem, não só neste processo, mas hoje aqui falando do processo de escolha dos conselheiros tutelares. E eu espero que cada vez mais estejamos próximos e unidos
nestes e em outros trabalhos que a gente vem a desenvolver. Hoje o CONSEC ele faz parte da Sengid e temos enviado todos os esforços para cada vez mais estar próximo aos conselhos de direitos dos municípios. Temos um WhatsApp hoje à disposição, então quem ainda não tiver este número pode já pegar, pode já entrar em contato para que a gente realmente consiga desenvolver um trabalho cada vez melhor, tá? Quero fazer também aqui um agradecimento especial a todas presentes aqui na mesa, a doutora Marília, nossa representante também da FEMURE, e a nossa equipe técnica também, Graça, Rinaldo, Lucas, que está lá fora. Ninguém faz nada sozinho, né? Então, hoje aqui nós vamos cada vez mais unidos e em frente. Muito obrigada. Aí, palavras de Natália Vasconcelos neste evento representando o CONSEC. Ela que é uma das conselheiras do órgão. Neste momento, passamos a palavra para a senhora Ivanir Matias, representando a FEMURNE. Boa tarde, ou bom dia, né? Olha bem. Bom dia a todos. Dizer da satisfação que nós temos, tanto da Comissão Institucional como da Federação dos Municípios, estar com vocês hoje aqui, recebê-los nesse momento tão difícil do Estado. Também queria estar colocando para vocês que nesse momento nosso presidente Luciano, junto com o governo do Estado, a governadora, junto com o presidente da Assembleia e outros órgãos, estão reunidos exatamente para verificar tudo que aconteceu de ontem para hoje, que foi mais intenso, e dizer que nós estamos aqui, com certeza, queremos muito, muito, e muito grata a vocês por vocês terem vindo. Nós estávamos um pouco apreensivos, exatamente pela questão da segurança de vocês no caminho, né, no deslocamento, mas apostamos que nós estamos aqui por uma boa causa e temos a esperança que criança e adolescente, com certeza, é prioridade, tem que ser prioridade, estamos exatamente aqui por eles. E queríamos muito agradecer a presença de vocês e dizer que a nossa intenção, o nosso apoio é exatamente de qualificar o processo de escolha. Sempre que nós nos reunimos enquanto comissão, a gente já foi até o TRE, que vai ser colocado aqui por nossas colegas, como vai se dar o processo e como a comissão está exatamente fazendo e trabalhando. A nossa intenção é de qualificar o processo, de apoiar vocês e de dizer que estamos à disposição, enquanto comissão e enquanto Federação dos Municípios, para estar junto nesse momento, até outubro, né, que é exatamente a eleição, mas também pós-outubro a gente vai estar à disposição de vocês e dizer mais uma vez muito obrigado pela presença de vocês. E um bom dia e que com certeza vocês vão sair daqui hoje com menos dúvidas que chegaram e com certeza vão contribuir para o debate que é muito rico. Muito obrigada a vocês. Palavras de Ivanir Matias, da FEMURNE. Este cerimonial, em nome da Comissão Interinstitucional de Assessoramento para o Processo de Escolha dos Conselheiros Tutelares 2023, desfaz a mesa e convida a doutora Marília Cunha para dar continuidade à condução dos trabalhos. Tenham todos um excelente e proveitoso dia. Bom dia a todos e todas, né? Posso parecer repetitiva, mas não podia deixar de agradecer, né? Como minhas colegas também já fizeram, a presença de todos nesse momento, né? Diante de tudo que o nosso Estado está passando. Realmente pensamos muito, debatemos muito se o evento iria permanecer ou não, isso desde terça-feira, né? Se ia acontecer, mas devido ao tempo, né, vocês bem sabem que o processo e o edital tem que ser publicado, né, agora no comecinho de abril, e questões de agenda, então decidimos manter, e graças a Deus ontem
tivemos presença de alguns representantes de municípios, né, que vieram e voltaram até onde a gente sabe, e graças a Deus, né, chegaram tranquilos em suas casas, e hoje vai ser da mesma forma. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Né? A intenção nesse encontro, né, presencial é realmente a troca de informações, o repasse de modelos, né, e assim, o acompanhamento não termina aqui, tá, pessoal? Hoje é só um primeiro momento. A comissão continua trabalhando, a comissão interinstitucional, e a troca de informações e de orientações vai permanecer até a posse dos novos conselheiros tutelares, né? Porque ainda tem uma formação inicial aí que ainda está sendo pensada para os novos membros dos conselhos tutelares. Então, esse é um primeiro momento. Pensamos depois em fazer momentos menores, né, para grupos de municípios de forma virtual, para tirarmos dúvidas, orientar de uma forma mais, digamos assim, pessoalizada, né? Mas o caminho só está começando, né? Só está começando. Então, passada essa parte inicial, minha fala aqui visa trazer algumas informações, orientações gerais, né? Passando pelas normativas que vão orientar os senhores durante a elaboração, a organização do processo de escolha. Pode passar, por favor, Rinaldo. Eu elenquei aqui algumas normas que assim são fundamentais, que vocês tenham conhecimento, tá certo? E que, se puderem, leiam assim atentamente, tá? Isso vai ser falado depois, mas assim, para vocês ficarem tranquilos, né? Esses slides e os meus slides, que são esses, e os de doutora Natália, que vai falar depois de mim, a gente vai disponibilizar, tá certo? Isso já está numa pasta que vocês vão ter acesso. Tem toda a documentação, certo? E durante o processo a gente vai inserindo outras, tá? Para orientá-los. Então não precisa ficar preocupado em anotar tudo, porque a gente sabe, né, que uma coisa ou outra acaba se perdendo. Então vai estar lá para vocês, tá? Então as principais normas são essas, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069, é a lei federal. A resolução do CONANDA, 231 de 2022, é do finalzinho do ano passado, então assim, super recente. A resolução do CONSEC, que é 134 de 2023. As leis municipais, que cada município tem, tratando do Conselho Tutelar, do processo de escolha. Resoluções do Conselho Municipal de cada município e o edital do processo de escolha. Então, essas normativas são as principais. Pode passar, Rinaldo. Em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, eu elenquei aqui alguns artigos, né, principais para que a gente tenha ideia de como acontece o processo de escolha, né, e a fundamentação legal. Vários de vocês já devem ter participado de outros processos de escolha, seja o unificado, né, que começou em 2015, a gente teve 2015, 2019 e esse ano. Mas em cada município, há muito tempo existe conselho tutelar, então as eleições eram pontuais, né? Então vários de vocês podem ter acompanhado esse processo e outros talvez sejam novatos, certo? Então eu achei interessante a gente falar realmente de como é constituído o Conselho Tutelar e a fundamentação legal para que a gente tenha esse processo, né? Muita gente não sabe, mas por que isso? Inventaram isso? Desde quando a gente elege Conselho Tutelar? Mas existe uma fundamentação legal, tá certo? Para isso, um amparo legal. E ele está no artigo 132 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Em cada município e em cada região administrativa do Distrito Federal, haverá, no mínimo, um conselho tutelar como órgão integrante da administração pública local, composto de 5 membros, escolhidos pela população local. Olha aí a fundamentação, olha aí o que nos ampara. Para mandato de 4 anos, permitida a recondução por novos processos de escolha. Certo? Então, desde 2019, houve alteração legislativa no Estatuto e é permitida a recondução ilimitada dos conselheiros. Os conselheiros tutelares atuais que quiserem continuar no mandato têm que se inscrever normalmente, como qualquer outro candidato, certo? E passar por toda a etapa para ser eleito ou não. Só explicando um pouquinho a vocês, a gente entregou lá na frente uns papeizinhos, não sei se todo mundo recebeu, para eventuais perguntas, certo? Quem quiser e não tiver pego o papel, só sinaliza que a gente entrega, porque ao final a gente responde
e depois a gente abre, se for o caso, o microfone, tá certo? Só para a gente não perder o raciocínio e não atrasar tanto o evento. Pode passar, Rinaldo. O artigo 133. Para a candidatura a membro do Conselho Tutelar, serão exigidos os seguintes requisitos. Primeiro, reconhecida idoneidade moral. 2, idade superior a 21 anos. E 3, residir no município. Isso são requisitos assim, que devem constar, porque estão na nossa lei federal, no estatuto. Entretanto, a lei municipal, né, de cada município de vocês, pode trazer outros requisitos, desde que compatíveis com a atribuição do cargo. Então, é muito importante, isso vai ser novamente falado por doutora Natália, que no momento que vocês forem elaborar esse edital, o modelo vai ser fornecido, tá? Mas só lembrando, é modelo, gente. Então, assim, tem que ler e tem que verificar se a lei municipal ele traz alguma outra especificidade que deva constar no edital, tá certo? A gente sempre tem que pensar a lei, né? E depois o edital ele vai, digamos assim, reproduzir o que está a lei, tá? O edital não pode inventar. Então, é importante ficar atento. Nos modelos tem sinalizando os campos, certo? Assim, observar. Mas aí é importante a leitura atenta de vocês, tá joia? Artigo 139. O processo para a escolha dos membros do Conselho Tutelar será estabelecido em lei municipal, né, essa lei que a gente tanto fala, e realizado sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Né? Nesse artigo que legitima o Conselho Municipal com esse papel, essa responsabilidade de organizar o processo de escolha. Né? É importante falar porque muita gente não conhece as eleições para o Conselho Tutelar e, às vezes, faz pouco caso e minimiza. Né? Mas os senhores, enquanto membros do CMDCA, vão ter esse grande papel de mobilizar a população local, né? De passar informações, de publicizar o máximo possível, né? Para que as pessoas, além de conhecer o processo, se sintam convidados e instigados a comparecerem no dia 1º de outubro para votar, para exercer sua cidadania e escolher os membros do Conselho Tutelar, que é um órgão tão importante e essencial, né, na salvaguarda dos direitos das crianças e do adolescente. E o Ministério Público chega aí junto para fazer a fiscalização. Pode passar, Rinaldo. O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar ocorrerá em data unificada em todo o território nacional, então não é só no Rio Grande do Norte, é no Brasil inteiro, tá? 1º de outubro, desculpe, de 2023. A cada 4 anos, no primeiro domingo do mês de outubro do ano subsequente à eleição presidencial. Então, é justamente onde estamos, no ano de 2023. A posse ocorrerá no dia 10 de janeiro e no processo de escolha, os membros do Conselho é vedado ao candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes de pequeno valor. A gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso mais à frente. Pode passar, Rinaldo. Artigo 140. São impedidos de servir no mesmo conselho marido e mulher, ascendentes e descendentes, sogro e genro ou nora, irmãos, cunhados durante o cunhadio, tio e sobrinho, padrasto ou madrasta e enteado. Certo? Eu botei a observação que eles podem concorrer, porque a lei impede de servir, ou seja, de atuar em conjunto no conselho. Então, se uma mãe e filha quiserem se inscrever, é possível. Agora, se ambas forem eleitas, elas não podem atuar em conjunto. Então, uma vai ter que sair, tá certo? Vai ter que desistir, digamos assim, de assumir o cargo de conselheiro tutelar. Estende-se o impedimento do conselheiro, na forma deste artigo, em relação à autoridade judiciária, né, ao juiz, ao promotor, membro do Ministério Público, com atuação na justiça em exercício na comarca, foro ou distrito. Certo? Então, esse impedimento também. Algum parente meu que trabalhe lá comigo na comarca não pode ser conselheiro tutelar. Bom, agora vamos para a resolução do CONANDA 231, certo? Que veio aí alterando, na verdade, revogando a resolução 170 de 2014 para dispor sobre o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar. Essa resolução, pessoal, é muito completa, sabe? Assim, acho que
O ECA é importantíssimo, mas existem poucos artigos, como vocês viram, que trata do processo de escolha, né? Era uma grande dificuldade, porque o ECA traz em linhas gerais e encaminha para a lei municipal. E a gente sabe que as leis municipais, elas são muito omissas, né? Elas falam assim, realmente por cima, e o que dificulta o trabalho, né? Porque vão aparecendo as dúvidas no dia a dia e a gente não tem uma legislação onde a gente possa se debruçar e fundamentar determinada decisão. E a resolução do CONANDA, ela veio aí para suprir várias lacunas, né? Ela saiu no final do ano passado. Ela é grande, ela é extensa, né? Mas vale a leitura mesmo, depois, assim, desde o primeiro artigo até o final, porque vocês vão entender de uma forma geral como é que tudo funciona. Ela realmente é bem completa. Então, eu elenquei alguns artigos que reputo mais interessante da gente falar nesse momento, para ler e discutir aqui com vocês. Pode passar, Rinaldo, por favor. O artigo 4º, parágrafo 1º, a linha F, diz o seguinte: a lei orçamentária municipal deverá estabelecer dotação orçamentária específica para a implantação, manutenção e funcionamento do Conselho Tutelar, considerando, dentre outras despesas, o processo de escolha para os seus membros. Certo? Então, aí é a fundamentação também, né, que a gente encontra, de que o município ele tem que reservar recursos públicos para dar suporte a vocês na condução desse processo. Né? Eu coloquei aí a questão do FIA. Né? É proibido utilizar os recursos do FIA para esse fim, do processo de escolha. Realmente tem que ser recurso municipal, tá certo? Para que possam dar subsídio a desenvolvimento dos trabalhos, enfim, das atividades de vocês, do CMDCA. Então, o município que tem que ceder servidores para que ajudem vocês, a questão dos veículos, local de trabalho, lanche no dia da eleição, enfim, tudo mais que for necessário para o bom transcorrer do processo de escolha em âmbito municipal. E deixa os recursos do FIA lá para outros projetos, outras ações. Pode passar. Artigo 5º. Bom, a data de votação, como eu disse, é no primeiro domingo de outubro, certo, desse ano. Vai ser de 8 às 17, geralmente é o horário utilizado pela Justiça Eleitoral, e é feito através do sufrágio universal e direto, pelo voto uninominal, facultativo e secreto dos eleitores do município. Certo? O voto ele é facultativo, ele não é obrigatório, como acontece nas eleições oficiais, né, para prefeito, vereador, presidente, deputado. Por isso que exige, assim, acho que um trabalho maior de vocês para mobilizar essas pessoas a comparecerem e darem seus votos, certo? E a resolução traz o voto uninominal. O que é isso? É votar em um único candidato, certo? Mas vocês têm que observar a lei municipal, porque tem lei municipal que permite votar em até 5, né? Então, se tiver, a lei predomina em relação à resolução, tá certo? Não, se não tiver, aí pode seguir a resolução, porque a lei é omissa, né? Você não tá contrariando nada. Bom, eu aconselho que siga a resolução do CONANDA, né? E facilita a vida, viu? Facilita. Não, com certeza. Vocês têm que. Vocês são a voz lá para defender o que for melhor, né? Porque aí evita. Imagine, quando você vai votar para deputado, para senador, para governador, são vários votos, presidente. Aí, às vezes, a fila demora mais, as pessoas se enrolam, né? E quando é um voto só, é bem mais rápido e bem mais fácil de se passar as informações. Pode passar, por favor. O Conselho Estadual deve buscar o apoio da Justiça Eleitoral, certo? Então, esse é um artigo que existe na resolução do CONANDA e que sempre se buscou esse apoio desde 2015, na primeira eleição unificada, e através da Comissão Interinstitucional, certo? Tanto o Conselho como o Ministério Público, FEMURN, enfim, todas as instituições que participam da comissão, a gente já se reuniu com o Tribunal Regional Eleitoral, certo? Mais especificamente no dia 8 de março, passamos a tarde lá. Fomos muito bem recebidos, né? Eles entenderam como é que se dá o processo de escolha e entenderam também a necessidade desse apoio que deve ser disponibilizado pelo Tribunal Regional Eleitoral.
né, em relação às urnas eletrônicas, em relação à disponibilização de lista de eleitores, urnas de lona, enfim, de todo o apoio que o TRE puder dar. Entretanto, a gente não tem como obrigar o TRE a ceder as urnas tal qual as eleições normais, né, as eleições oficiais. Então, o apoio deles, né, que foi nos passado, é que eles vão manter o apoio de 2019. Isto vão ceder as urnas para os 20 municípios que receberam em 2019, certo? A gente argumentou a necessidade de mais urnas, de mais municípios receberem, tanto pela diminuição das filas, pela lisura, né, pela rapidez na apuração dos votos, né? A gente até contextualizou que vários municípios assim raiaram um dia fazendo a apuração, né? Mas, infelizmente, a gente não conseguiu aumentar o número de municípios, certo? Só um instantinho. E aí, eles falaram que era mais por questão de pessoal, certo? Por quê? Porque eles não tinham pessoal capacitado o suficiente para fazer a questão da parametrização das urnas, de dar os treinamentos, né? Porque, quer ou não, acaba que cada município é uma eleição diferente, né? Tem que observar quantos candidatos vão ser votados, quanto é permitido votar ou não. Então, para cada município, é uma forma de você inserir os dados na urna, certo? Assim, volto a falar, a eleição do Conselho Tutelar, ele não é uma eleição oficial, infelizmente, né? Deveria já estar no calendário do Tribunal Superior Eleitoral. Por quê? Porque a criança e adolescente ele tem prioridade absoluta garantida pela Constituição, né? Mas, infelizmente, nem tudo que está na Constituição a gente consegue o cumprimento, né, de uma forma fácil e simples, né? Então, a gente meio que está pedindo um favor. Realmente é parceria. E a comissão não tem como ajuizar uma ação, né, ou expedir recomendação, alguma coisa nesse tipo, para que o TRE cumpra, porque não existe um dispositivo, né, legal, enfim, nada que obrigue o TRE a ceder as urnas para todos os municípios na forma que acontece nas eleições gerais, certo? Vamos deixar para falar no final, tá certo? A candidatura individual ela é proibida. Desculpa, a candidatura individual é a regra e é proibida a formação de chapas, tá certo? A posse 10 de janeiro, como eu já disse, e a fiscalização pelo Ministério Público. Pode passar, Reinaldo. Artigo 7º. Edital a ser publicado com antecedência mínima de 6 meses, que aí dá 1º de abril, certo? Já que o processo de escolha, a eleição em si, será no dia 1º de abril. Entretanto, 1º de abril é um sábado. Então, a gente colocou até 3 de abril, certo? Então, até 3 de abril, as comissões eleitorais dos conselhos municipais têm que estar publicando o edital do processo de escolha. Por isso que a gente ficou tão apreensivo por questão do tempo, né? A gente já está hoje, o quê? Dia 16 de março. Parágrafo 2º. O edital do processo de escolha não poderá estabelecer outros requisitos, além daqueles exigidos dos candidatos pela Lei 8.069, que é o Estatuto, e pela legislação local correlata, certo? Então, o edital ele não pode inovar. Ele tem que exigir os mesmos requisitos que estão na lei federal, que foram aqueles 3 que eu falei, certo? Inidoneidade moral, idade de 21 anos e residir no município. E outro requisito que, porventura, venha na lei municipal, né? Por isso que é tão importante, volto a falar, essa leitura, essa conferência na hora de elaborar o edital por parte dos senhores. Pode passar. Artigo 8º. Condutas ilícitas e vedadas, propaganda eleitoral, vedações aptas a gerar a inidoneidade moral do candidato, certo? Essas questões, até 2019, elas não existiam numa resolução, né? Tanto é que o Conselho Estadual, em 2019, editou sua resolução, trazendo o que seriam essas condutas, certo? Para balizar a organização por parte dos senhores, né, em âmbito municipal. Chegava muita pergunta, pode isso, pode publicar aquilo, pode dar entrevista, pode fazer comício, né? E a gente ficava muito assim, sem saber em que se amparar. E aí a resolução 231, no seu artigo 8º, veio suprir essa lacuna, né? Ele elenca várias condutas que não são permitidas. Eu trouxe aí alguns exemplos apenas, tá certo? Para não ficar muito extenso. Mas é interessante dar uma olhada, tá? Bem direitinho. E quando for um pouquinho mais para frente, a gente também vai soltar outras orientações em relação a isso, tá
tá bom? Então, assim, essas condutas, na verdade, o que elas visam proibir? Proibir o abuso do poder econômico, político e religioso, que nas eleições oficiais também se visa, né, coibir esses abusos, certo? Então, a gente quer evitar que uma pessoa que seja mais abastada economicamente possa ter vantagem sobre outro candidato que não, né? Um poder político, que a gente sabe que nos municípios, principalmente menores, isso acontece muito, né? E o religioso também. Outra questão que não pode: doação, oferta, promessa ou entrega ao eleitor de bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive brinde de pequeno valor. É aquela questão da troca do voto por alguma benesse, né? Por menor que seja. Distribuição de camisetas e qualquer outro tipo de divulgação em vestuário também não é possível, certo? Mas aí o artigo 8º traz uma série de condutas que são vedadas. Pode passar. Responsabilidade do CMDCA. Como eu estava dizendo, né, os senhores têm a responsabilidade, né, tanto através da lei quanto pelo cargo, enfim, de conselheiros que exercem, de organizar esse processo de escolha, certo? É uma função importantíssima, né, porque vocês vão estar aí organizando em âmbito municipal a escolha dos conselheiros tutelares, né, que já é um órgão também, é a porta de entrada para salvaguardar os direitos das crianças e do adolescente. Acredito que todo mundo quer que os candidatos sejam bem qualificados, que tudo transcorra na mais normalidade, né, sem intercorrência, sem grandes problemas, certo? Então, realmente, eu acho que vocês têm que, assim, primeiro, vestir a camisa e entender a responsabilidade de vocês. Né? Vão ter problemas? Vão. Né? Assim, é muito difícil, em qualquer área, a gente não ter problema, não ter empecilho, não ter dificuldade. Certo? A comissão interinstitucional está aqui para ajudar no que for preciso, tá certo? Mas, em âmbito municipal também, existe um promotor, né, que está lá, e tem atribuição para atuar, né? Então, por isso que é importante essa interlocução também, para poder auxiliar vocês, certo? Para vocês terem uma ideia, eu sou coordenadora do Centro de Apoio à Infância, né, lá no Ministério Público, e a nossa função é dar apoio aos promotores de justiça. Então, já encaminhamos para todos modelo de recomendação, certo? Para que os prefeitos eles deem esse suporte, sabe? Inclusive, se for o caso jurídico e técnico, para que vocês do CMDCA possam desenvolver a função de vocês, né? Só a comissão eleitoral do CMDCA a gente sabe que não dá conta, né? Precisa realmente de um apoio do município, não só o apoio financeiro, mas o apoio em relação a veículo, às escolas ou outros locais para votação, né? Transporte, enfim, a logística, tudo isso tem que ser disponibilizado a vocês. Então, assim, esse modelo de recomendação já foi encaminhado para os colegas promotores, né? Porque a partir do momento a gente sabe que o Ministério Público expede uma recomendação, fica mais fácil a interlocução de vocês com os gestores dos municípios, certo? Então, assim, eu elenquei algumas responsabilidades, certo? Conferir ampla publicidade ao processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar. Então, para isso, o edital deve ser publicado no Diário Oficial do município, né? Acredito que todo município usa o Diário Oficial. Afixar em locais de amplo acesso ao público. Realizar chamadas nos jornais, rádios e publicações em redes sociais e etc. Né? Hoje em dia, praticamente, acho que todos os municípios ou os conselhos municipais têm Instagram, têm Facebook. Então, assim, usar e abusar das redes sociais, do WhatsApp, enfim, para poder publicizar o máximo possível o processo de escolha. Né? Não só para que no dia 1º de outubro as pessoas compareçam para votar, mas para que a gente consiga candidatos, né? Candidatos que se inscrevam e que tenham interesse de ser conselheiros tutelares. Outra responsabilidade são convocar os servidores públicos municipais para auxiliar no processo de escolha.